Que você abra a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 3. Aliás, Provérbios 4, de 10 a 12. Provérbios, capítulo 4, versículo 10 a 12. Todo mundo bem? Todo mundo está feliz? Amém, isso aí. Tem mais gente nos visitando aí, vocês são muito bem-vindos, né? Depois procura aí, e aí você vai ter um brinde no final, um presente aqui da casa para você. Provérbios, capítulo 4, versículo 10 a 12. Diz assim: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Em andando por elas o quê? Sabedoria e retidão. Não se embaraçarão os teus passos, e se correres, não tropeçarás. Vai lá para Provérbios também, 16, versículo 26. Provérbios 16, capítulo 16, versículo 25. Provérbios 16, 25. Está aí pertinho, né? Olha o que está dizendo. Há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Queridos, nós temos o privilégio de um Pai que nos ama. Aqui nesse capítulo 4 de Provérbios, aqui Davi passando uma receita para Salomão, instruindo e capacitando a vida do seu filho para ser um homem de Deus, cheio do Espírito, cheio da presença. Então é uma exortação paternal aqui do rei Davi para Salomão, e Salomão então escreve isso e vai nos ensinar alguns princípios importantes. Eu quero trabalhar com você hoje à noite um tema: verifique-se se a rota está correta. Verifica-se se a rota está correta. É uma noite de verificarmos, analisarmos um pouco o estilo, o modo de vida que nós estamos vivendo. Nós, como filhos de Deus, tendo o caráter experimentado todo dia, sendo renovado, sendo transformado diariamente, isso faz parte da nossa caminhada cristã. Mas eu quero, como pano de fundo aqui para nós ilustrarmos e entendermos, citar uma pessoa que saiu para fazer uma viagem. Saiu para fazer uma viagem e, de repente, passado um tempo, ele percebeu que estava na rota errada. Percebeu que estava, depois de quilômetros, ele entra numa estrada e se equivoca ali e acaba tomando o rumo errado. E anda ali aproximadamente em torno de 300 quilômetros e anda até perceber: estou no caminho errado, peguei uma rota errada. E ele se apercebe disso e ele resolve então voltar aonde ele tinha errado. Então ele andou 300 e teve que voltar 300. Então, nesse caminho, nessa estrada, por um equívoco ou uma distração, ele perdeu. Alguém já cometeu isso alguma vez? De tomar caminho errado? Entrei no caminho errado. Mas você já chegou a errar assim, quantos quilômetros? Esse camarada aqui errou aproximadamente 200, 250 quilômetros. E aí percebeu: puxa, estou no caminho errado. E resolveu então voltar. Queridos, essa pessoa errou 250 quilômetros, teve que voltar mais 200. Então ele perdeu 500 quilômetros. Teve alguns transtornos, aborrecimento, e aquilo que havia sido planejado: eu vou chegar lá daqui a pouco, nesse dia eu vou chegar lá. Mas por conta desse erro, ele teve alguns transtornos, teve que talvez até arrumar uma pousada e ter um gasto desnecessário por causa de uma desatenção. E isso pode acontecer com qualquer um de nós. Esse desligar, essa falta de concentração, se perdeu.
entrou, tomou um caminho errado, pegou uma estrada errada e teve que voltar. A minha vida e a sua vida pode ser comparada, então a nossa vida pode ser comparada a uma viagem cheia de caminhos a seguir. No entanto, muitos desses caminhos não nos conduzem ao destino que nós desejamos. A Bíblia nos ensina que há caminhos, como nós lemos aí, há caminhos que aos olhos humanos parece ser bom, vai dar tudo certo, um final feliz. O caminho do homem parece, aos nossos olhos, bons, mas o seu final é um final de morte. Isso aí, Provérbios 16, 25, qual nós lemos, e Provérbios 14 também, versículo 12, vai estar falando a mesma coisa, a mesma tônica de Provérbios 14, 12, sobre há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o seu final é um final de morte. Então, quando erramos o caminho na jornada da vida, as consequências são ainda mais sérias. Quando nós erramos o caminho da jornada da vida, vão ser consequências mais sérias. Nos desgastamos emocionalmente, sofremos mais, desperdiçamos recursos. Quantas vezes, dentro da nossa ignorância, dentro da nossa insensatez, nós achamos que estamos no caminho certo? Caminho do homem. O meu caminho humano pode me levar à morte. São desgastes emocionais e muitas vezes transtorno financeiro por conta de uma tomada de decisão errada. Essa pessoa, desse que deu essa errada aqui, ele teve um gasto desnecessário, teve que andar 500 quilômetros a mais por causa de uma insensatez ou um descuido, uma falta de concentração, talvez não estava usando o GPS, por isso deu essa perda, mas ele tomou um caminho errado. Só que na vida cristã, os transtornos são piores. Quando lidamos, quando nós estamos nessa caminhada, quando nós erramos a rota, os transtornos são terríveis. E muitas vezes transtornos financeiros terríveis, um gasto desnecessário por conta de uma escolha, de uma atitude, de um caminho errado. Então, irmãos, como é importante nessa noite a gente se ligar um pouco. O texto de Efésios, capítulo 5, versículo 15, diz o seguinte: é tempo de considerar, vede prudentemente como andeis diante de Deus. É tempo de considerar e veja como prudentemente estamos andando. Queridos, é comum a gente estar falando aqui nesses dias sobre essa decisão de viver uma vida contínua diante de Deus. Uma vida ligada, concentrada diante de Deus, essa busca incessante pela santificação diária da vida da igreja. Nós temos falado um pouco sobre isso. Então, é tempo de verificar a rota. É tempo de considerarmos a rota. Como se estamos na rota certa ou se às vezes já nos perdemos e precisamos retornar. Precisamos desse retorno aí e analisarmos o tipo e como nós estamos fazendo e caminhando, se estamos ligados ou desligados. Então, quando erramos o caminho na jornada da vida, as consequências são ainda piores. Então, é isso que a gente precisa estar concentrado e ligados para não errar a rota. Nós estamos na caminhada cristã, e alguns mais, outros menos, uns mais fortalecidos, outros menos, mas é preciso nós estarmos atentos e constantemente fazendo uma avaliação do nosso estilo de vida e a maneira como nós estamos andando, porque o tempo está sendo remido. Efésios vai estar falando sobre isso, que o tempo está sendo remido dia após dia. Então nós não temos mais tempo para desperdiçar com erros, com fatalidades que muitas vezes nós achamos que estamos certos, mas essa é a nossa visão.
mas e a visão daquilo que Deus espera que nós andemos? Então, já falei sobre esses transtornos, gastos desnecessários e muitas vezes perdas financeiras por conta de decisões erradas que nós tomamos. Então, como é importante, irmãos? Agora, é importante, nos desgastamos emocionalmente, sofremos mais, desperdiçamos recursos. E se não reconhecermos o erro e corrigirmos a rota, corremos o risco de passar uma eternidade em um destino que não desejamos. Se permanecer no erro e não acordar que houve um erro, eu preciso voltar e recomeçar de novo, aí nós vamos correr o risco de passar uma eternidade onde nós não escolhemos passar. Então é muito sério o dia a dia da nossa vida, da nossa carreira cristã. Então eu vou usar aqui essa metáfora, né, desse motorista nessa estrada. Toda a desatenção, ela vai causar danos. Toda a desatenção vai causar danos de erro, de ida e volta, danos financeiros, danos emocionais. Então, tudo isso a gente precisa aprender a tomar posição em Deus e andarmos cada dia mais de forma diferenciada. Algo importante para nós entendermos aqui, nessa questão da consciência. Então, quantas consequências têm surgido nesses dias, que estão acontecendo cada absurdo, cada situação difícil, pessoas pensando insanamente. E eu costumo dizer o seguinte: quanta estupidez pessoas estão cometendo por não ter uma direção correta e concreta da parte de Deus. Quantos homicídios e suicídios nós temos ouvido nesses dias? Quanta estupidez no nosso trânsito, quanta besteira é falada porque a gente não está pensando. O que é estupidez? Estupidez é a ausência de discernimento. Muitas vezes nós não pensamos para falar alguma coisa. Nós vamos soltando cobras e lagartos e pensa antes. Dirige com autoridade, dirige falando em línguas, dirige orando, dirige, mas não entre naquilo que as pessoas estão entrando numa insanidade, não estão pensando, estão executando e depois pensando. O povo cristão não pode agir dessa forma. O povo cristão, ele tem uma direção, ele tem uma caminhada coerente, ele tem um modelo a seguir, ele vive a vida cristã, a vida e a pessoa de Cristo habitando em nós. Nosso procedimento é diferente e nós precisamos viver de forma diferente. Isso é viver igreja, isso é ser o modelo, o reflexo do Pai aqui na terra. A nossa atitude e comportamento precisa ser diferente. E nós precisamos fazer a diferença onde o Senhor nos colocou. Então, nesta noite, eu quero aprender com você algumas lições importantes para que possamos praticar na nossa vida diária. Isso é vida de prática, irmãos. Igreja do Senhor Jesus é prática, não é religiosidade. É saber, mas não executar. O que é vida cristã? É saber da verdade e andar na verdade, falar da verdade, caminhar na verdade, ser um modelo diferenciado na terra. Se a igreja não for diferente na terra, ela não serve para nada. Porque duas funções nós temos, sal e luz. O que o sal faz? Conserva, salga e dá sabor. Né? O que a luz faz? A luz ilumina, brilha, dá direção. Essa é a função da igreja. E o que a Bíblia fala? Se o sal não serve, se tornar insípido, para que serve? Para jogar fora. Olha só, irmãos, como é importante a vida sua na sociedade, como é importante a sua vida na sua casa, como é importante a vida da igreja na terra. É o equilíbrio. A igreja que tem essa missão de proclamar e anunciar as boas novas com a sua própria vida, com o seu estilo de vida, com a forma de viver diferente. É isso que nós
buscamos, como igreja, sermos e fazermos a diferença. Então eu quero ver algumas lições rapidinho com você para andarmos e permanecermos no caminho correto. Então tem algumas lições para a gente colocar em prática. Primeira delas, é necessário reconhecer ou conhecer o caminho de Deus. É necessário conhecer o caminho de Deus para você permanecer. Então você precisa conhecer o caminho. Quem é o caminho? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, o verdadeiro caminho. Se ele é o verdadeiro caminho, existe o caminho errado também, o caminho falso. E esse caminho é nosso, do homem. A gente é perito em escolher o caminho errado. Mas não é assim que Deus espera que seus filhos andem nesses últimos dias. Nós temos uma jornada para concluir, nós temos uma jornada para terminar. Deus começou uma boa obra em nós e é fiel para completá-la. E nós estamos nessa caminhada constantemente. Então, essa primeira lição aí, é necessário conhecer o caminho de Deus. Isaías, capítulo 55, versículo 8 e 9, diz o seguinte: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Então, é impossível andar nos caminhos de Deus sem antes conhecê-lo. É impossível. Eu conheço o caminho de Deus, mas você conhece a Deus? Nós precisamos conhecer o Senhor. O Senhor nos chama para essa vida relacional. Então é importante a gente permanecer no caminho de Deus, andando e conhecendo o caminho de Deus. Isso é uma prática minha e sua. Diariamente nós precisamos dessa caminhada, de conhecer o caminho no qual nós estamos andando. O texto de Isaías nos mostra que os nossos pensamentos e caminhos são diferentes dos de Deus. E há apenas uma maneira de conhecermos o caminho do Senhor. Qual é a maneira? A palavra de Deus. Esse é um dos requisitos importantes na vida cristã, irmãos. Uma pessoa que não se relaciona com o Deus da palavra e a palavra de Deus não vai conhecer dinamicamente o caminho da verdade. Então nós temos uma teoria e nós temos uma vida de prática. A vida cristã é uma vida de prática. O apóstolo Pedro fala sobre isso: aquele que somente ouve será comparado a ondas do mar que não tem direção. E a palavra de Deus vai nos fazer entender e compreender, conhecer o caminho do Senhor. E nós precisamos dessa vida relacional com a palavra de Deus. Olha só, o texto que nós lemos em Provérbios capítulo 4, verso 10 a 12, está dizendo o seguinte: olha só, a Bíblia é o manual da vida conforme a vontade de Deus. Provérbios capítulo 4, do versículo 10 a 12, diz assim: eu lhes ensinarei o caminho da sabedoria e conduzirei por uma estrada reta. Quando andar por ele, não te deterá. Quando correr, não tropeçará. Olha o conselho que Davi estava dando, e Salomão também aqui replicando para nós. Andando no caminho de Deus, essa vida plena e abundante da parte do Senhor. Olha só quantas bênçãos. Se estamos andando no caminho de Deus, você não vai tropeçar. Mesmo se você correr, os seus pés não vai permitir que você tropece. Essa é a palavra de Deus. Salmo 119, 105 vai falar que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Queridos, dificilmente você vai errar a rota se você seguir o GPS, que é a Bíblia para mim e para você. Andarmos em submissão à voz de Deus. Hoje é uma dificuldade de nós obedecermos a palavra fielmente como ela é.
Estou dizendo que se a gente conhece a palavra, mas não obedece, você não se submete à palavra. Hoje os cristãos precisam se submeter à palavra, andar de acordo com os ensinamentos do Pai. A promessa de Deus é que se você andar sob a palavra, o seu caminho será diferente. Mas quando eu e você andamos do jeito que imaginamos andar, andamos no nosso caminho, eu tomo as minhas decisões, as minhas escolhas, o resultado vai ser que eu vou ter que arcar com aquilo, porque a decisão foi minha. Mas quando eu ando debaixo da direção da palavra, obedecendo os ensinamentos da parte de Deus para mim, eu vou ter êxito, eu vou prosperar. Porque não é a minha palavra, mas é a palavra do Deus da palavra. É diferente. Então aí eu consigo permanecer no caminho. Eu consigo andar de acordo com aquilo que Deus prometeu em sua palavra, e eu serei abençoado. Mas quando eu ando do meu jeito, aí vai dar problema, irmãos. Porque o meu jeito é complicado. Então nós precisamos dessa prática contínua desses ensinamentos, né? O texto nos ensina que ao andarmos pelos caminhos do Senhor, os nossos pés não se embaraçarão e não tropeçaremos. Essa é a promessa de Deus. Queridos, o segredo da vida cristã está na submissão à palavra total de Deus, não parcial. Eu não vou pegar textos que vão me dar bênção, mas eu tenho que pegar um total, de Gênesis a Apocalipse, e falar: Deus, cumpra em mim a sua palavra. Eu me submeto à sua palavra. Então, uma das lições importantes para nós permanecermos e andarmos no caminho correto é uma vida de submissão à palavra do Senhor. É necessário, né, reconhecer, ou aliás, conhecer o caminho onde nós estamos vivendo. Você conhece a Deus? Se você conhece a Deus, você conhece o caminho de Deus. O caminho de Deus é... Vamos ler? O caminho de Deus é? Salmo 18:30. O caminho de Deus é perfeito. As promessas do Senhor sempre se cumprem. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. O caminho de Deus é perfeito. Às vezes é estreito. 99, 100% estreito. Mas é perfeito. E muitas vezes nós vamos ser tentados a ir para o caminho mais largo. Essa é a oferta do mundo. Olha, não vale a pena. Para que você ser esse crente, esse cristão tão severo? Você tem abnegado, você tem negado algumas coisas, você tem renunciado a algumas coisas. Não precisa tanto. Não precisa ser esse crente tão quadrado, tão primitivo. A igreja evoluiu, então evolui também. Quem falou isso? Deus é um Deus de princípios eternos. Deus não vai validar coisa fácil para mim, não, irmãos. Ele não vai tirar os princípios para validar para mim, para abençoar o meu pecado. Não vai. Ele vai cumprir a sua palavra, vírgula por vírgula. Vai cumprir letra por letra. A palavra do Senhor, ela é eterna, ela não vai passar vazia, ela vai se cumprir na minha e na sua vida constantemente. Então esse é o caminho perfeito. Jesus é perfeito, Ele é o caminho de Deus. Conhecer Jesus, você permanece no caminho. Vamos mais. A segunda lição que nós tiramos aqui de Provérbios, capítulo 4, versículo 12, versículo 10 a 12. A segunda lição que eu e você precisamos: é preciso deixar de insistir ou para parar com as teimosia naquilo que não dá certo. Irmãos, como que a gente às vezes fica teimando em coisas que não estão dando certo? Insistindo. Essa pessoa nessa estrada, se ela continuasse ali até o final, errada.
E muitas vezes, em muitas atitudes, nós somos teimosos e nós queremos resolver na força do braço e do nosso jeito. Vou acelerar esse carro, vou andar 200, mas eu vou chegar lá. Mas você está errado. E o que vai acontecer? Nós vamos quebrar a cara, irmãos. Quantas vezes, por não pensarmos e não refletirmos direito, nós vamos cometendo falhas e não paramos. Então, existe um ditado que diz o seguinte, eu uso às vezes, no fim vai dar tudo certo. No final vai dar tudo certo. Só que essa frase, ela não serve, ela não combina para aqueles que estão no caminho errado. Estou errado e vai dar tudo certo. Essa frase não vai combinar. Vai dar tudo certo se eu andar de acordo com a palavra de Deus. Mas se eu andar de acordo com os meus princípios, vai dar tudo errado. Então eu preciso discernir a minha voz ou a voz do Espírito Santo. E nós precisamos começar a buscar mais essa intimidade com a vida no Espírito. Começar a ouvir mais a voz de Deus, ouvir Deus, que é isso que o Senhor deseja, é isso que o Senhor quer, e tirar a nossa vontade, renunciar à nossa vontade para que cumpra a vontade do Senhor nas nossas vidas. Aí, irmãos, nós vamos acertar a nossa rota. Então precisamos mais. No entanto, essa frase não se aplica, como eu falei, se estamos insistindo em um caminho errado. Muitas vezes seguimos por uma direção contrária à vontade de Deus. E mesmo que as coisas não estejam dando certo, continuamos teimosamente no mesmo trajeto. A Bíblia afirma que o caminho do Senhor é perfeito e cheio de paz. Portanto, os nossos caminhos têm sido marcados por perturbações e perdas. É sinal de que precisamos parar de insistir no erro e buscar a direção de Deus. Está fazendo alguma coisa e está batendo e nada? Tem alguma coisa errada, irmãos. É hora de parar, voltar lá e falar, Deus, aonde eu estou errando? Isso nós precisamos fazer. Como igreja sábia aqui, que é a igreja do Senhor Jesus. Nós precisamos discernir se estamos indo além, se precisamos parar, buscar a direção, voltar lá onde erramos e aí buscar novamente a direção daquilo que Deus propôs lá no princípio. Só teremos a aprovação de Deus naquilo que está de acordo com os seus princípios eternos. Não insista na direção errada. Não insista na direção errada. Última lição para nós, nesse texto de Provérbios. Precisamos decidir andar no caminho de Deus. Precisamos decidir de andar no caminho de Deus. Irmãos, como isso é importante. Às vezes nós caminhamos por um período, e aí por conta de situações, nós muitas vezes desistimos da caminhada cristã. Isso tem sido comum na vida de muitos, por causa de situações, de alguns intempéries da vida. Então nós vamos parando e as situações vão nos paralisando por conta de circunstâncias. Então, para nós permanecermos na rota, caminharmos diante daquilo que Deus propôs para eu e você caminharmos, nós precisamos decidir andar pelo caminho do Senhor. Os Salmos 119:30 diz o seguinte: escolhi o caminho da fidelidade e decidi pelos teus juízos. Escolhi o caminho da tua fidelidade e decidi pelos teus juízos. Irmãos, é uma decisão. Quando alguns discípulos chegaram para Jesus, perguntaram, o que eu faço para te seguir? Jesus, em uma das falas, responde, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia a dia. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia a dia. Esse negar-se é dizer assim, eu não quero mais fazer as minhas vontades, eu não quero mais os meus direitos, mas eu quero os seus direitos habitando na minha vida, para que eu possa me submeter diante do Senhor e ver a tua glória se manifestando na minha vida, não do jeito que eu quero viver mais. O problema, muitas vezes, é quando nós
a gente vem para o reino de Deus e queremos permanecer com as mesmas práticas. Nós não entregamos, aqui o Senhor não mexe não, Deus. Não mexe nessa área. O Senhor vai até esse limite. Então Deus, Ele vai trabalhar na sua vida limitado. Não que Ele não possa fazer, né? Dar uma paulada lá e fazer de novo. Ele pode fazer isso. Só que Deus não age dessa forma. Deus convida. Deus é um Deus de graça. Um Pai amoroso, que quer que você o siga por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele pode te dar. É fácil quando Deus te dá tudo, oh, glória a Deus, mas quando Ele fecha os céus, quando Ele fecha as comportas, aí nós passamos a viver duvidando. Será que Deus me ama? Porque Ele não está me dando nada. Quem disse que Ele não está dando nada? Deus tem dado tudo para mim e para você. Essa vida diferenciada de vivermos, essa vida graciosa de vivermos. Então, não basta conhecer o caminho e a verdade de Deus. É preciso escolher e decidir caminhar por eles. Como nós lemos no Salmo 119, 30. Então, esse salmo afirma que nós é que decidimos andar segundo os estatutos do Senhor. E é importante lembrar aqui, queridos, que tanto o caminho quanto a vontade de Deus nos são oferecidos e não impostos. Deus nos ofereceu, mas Ele não impôs. Você tem que me seguir. Nós não somos obrigados a seguir o Senhor. Deus não impôs isso para nós. Se a gente vem para a igreja porque eu sou obrigado a ir para a igreja, não vem não, irmãos. Fique em casa. Você tem que vir porque você ama o seu Deus. Porque Ele não te deu nada para que você barganhasse com Ele. Vou te dar Jesus, aí você me dá isso. Não, Ele nunca fez isso. E o próprio Cristo falou o seguinte: se você quer vir me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Se alguém quiser, Ele não falou assim, venha. Se alguém quiser, então é uma oferta daquilo que Deus. Então, é importante nós entendermos isso. Então, é importante lembrar que tanto o caminho quanto a vontade de Deus nos são oferecidos e jamais impostos. Deus respeita a nossa liberdade de escolha, mas nos alerta às consequências das nossas decisões. Você pode fazer o que você quiser, irmãos. Há um texto na Bíblia que diz o seguinte: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Isso é graça de Deus. Por que você serve o Senhor? Porque Ele pode te dar alguma coisa? Ou pela gratidão de tudo aquilo que Ele fez e está fazendo na sua vida? Eternidade foi colocado dentro de mim e dentro de você. Mas não nos custou nada. É graça, é vida, é abundância. Então, essa vida que nós caminhamos sobre essa terra, essa estrada onde nós estamos trilhando até Jesus voltar, isso é a graça de Deus. Mas nós precisamos dessa consciência. Eu estou no meu caminho ou no caminho de Deus? Há um Salmos que diz o seguinte, para a gente encerrar. Decida, nesta noite, entregar, os seus caminhos ao Senhor, viver segundo a sua vontade. O Salmo 37:5 diz o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Entregar o que caminho? O meu caminho. Então, Deus tem um caminho e eu tenho um caminho. Nós temos caminhado no nosso caminho ou no caminho de Deus? Essa é a tônica para a igreja nesses últimos dias. Permanecer no caminho de Deus. A igreja precisa, haja o que houver, irmãos. Pode acabar o petróleo, pode acabar o dinheiro, pode acabar tudo, mas a graça de Deus, a abundância da presença de Deus está sobre a vida da igreja. Então nós precisamos zelar por isso e permanecermos no caminho do Senhor. Então, quais foram as 3 lições? Primeira lição, quais são as 3 lições para andarmos e permanecermos no caminho correto e avaliarmos? Primeira delas, é necessário conhecer
o caminho de Deus. Então, conheça o caminho que você está caminhando. Não é mais o seu caminho, é o caminho do Senhor. E a segunda lição é preciso deixar de insistir no erro, parar de insistir no erro. E se tiver errado, volta lá e começa de novo. Amém? E a terceira lição para mim e para você, precisamos decidir andar. É uma decisão. Eu quero, haja o que houver, eu vou permanecer no caminho de Deus. Amém? Todos estão no caminho do Senhor? Alguém quer fazer uma entrega do seu caminho e falar: Deus, eu estou vivendo o meu caminho e eu quero entregar minha vida ao Senhor. Tem alguém nessa noite que gostaria de entregar a vida para Jesus, que está aí vivendo no caminho seu ainda e quer essa decisão de andar no caminho de Deus? Tem alguém? Só me dá um sinal assim que eu quero orar por você. Ou todos estão no caminho? Todos estão no caminho? O caminho de Deus é perfeito. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela sua presença. E que o Senhor nos ajude, Deus, nesses dias a permanecermos. Essa é a tônica para a tua igreja, Senhor, nesses dias. Nós temos experimentado grandes coisas da tua parte. E o Senhor tem muito mais para dar e para se revelar a nós. Basta nós, como filhos do Senhor, termos interesse, assim como o Senhor tem interesse por nós, nós precisamos ter interesse pelas coisas do Senhor também. Põe a tua mão de poder, Deus, sobre a igreja. Põe a tua mão, Deus, graciosa, sobre algumas situações que o Senhor conhece e o seu povo já tem, muitos clamado diante do Senhor. Que o Senhor esteja nos firmando os nossos pés na rocha. Firma, Deus, a vida da tua igreja no Senhor. Pai, se porventura nós desviamos por alguma situação, nós nesta noite nós nos retomamos, nós vamos lá onde caímos, como diz a tua palavra, Deus. Tua palavra diz para a igreja de Apocalipse: lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras. Que nós possamos, Deus, não deixar o tempo, as situações nos cegar ou nos tapar os ouvidos. Nós queremos, como igreja, Deus, estarmos firmados e no caminho correto. Pai, se alguma coisa estamos falhando, nós queremos nessa noite nos consertar, Senhor. Pedir que o Teu Espírito Santo esteja fazendo com que nós estejamos avaliando a nossa rota. Em que rota estamos? De que maneira estamos conduzindo a nossa vida, Senhor? Assim como o piloto ali pilota, Deus, e dirige o seu veículo, ele tem cuidados com esse bem. Nós também queremos ter cuidado com a nossa vida, porque somos o templo da tua morada. Espírito Santo, fala com o teu povo, mantenha o teu povo alinhado com os teus propósitos. Não nos deixa perder a rota, Senhor. E nessa hora nós estamos reavaliando e vendo onde erramos, se não erramos, queremos continuar andando com prudência, Senhor, com sabedoria. Pai, nós não queremos entrar, Deus, nessa falta de conhecimento que às vezes anda por aí. Nós queremos, Deus, sobriedade. Nós queremos, Deus, sensatez. Nós queremos, Deus, em nome de Jesus, Pai, prudência. Nós queremos, Senhor, em nome de Jesus, discernimento. Nos dê esse dom do discernimento, para qualquer falha nós detectarmos e já voltarmos e corrigirmos. Abençoa a tua igreja, abençoa teu povo, que eles, Pai, possam viver dias abençoados, mas que eles sejam direcionados no caminho do Senhor, dia após dia, em nome de Jesus. Amém, irmãos?